Olá, boa tarde a todos. Voltando à nossa aula, agora falaremos de um tema muito importante também, que dá continuidade aos curativos até então, mas falaremos de um pouco de fraturas, entorses, luxações e as formas de fazer o que? Imobilizações. Tá ok? O nosso tema principal são as imobilizações, lembrando que na prática vamos ver isso, é claro, como que executa uma técnica eficaz de uma imobilização de um membro, enfim, como deixar um paciente imobilizado e vamos falar sobre tudo isso um pouquinho. Primeiro temos que entender o sistema locomotor, né? Que nada mais é que todo o corpo humano é formado por esse sistema, que ele é sustentado e articulado por todo o que nós conhecemos como ossos, tá? A organização óssea tem ainda funções de proteger determinadas partes do corpo, como por exemplo, o crânio protege o que nós conhecemos como cérebro, o tórax protege o nosso aparelho cardiorrespiratório, as costelas flutuantes protegem o nosso fígado, o nosso baço e também o nosso rim, né? As vértebras medular protegem o que nós conhecemos como medula óssea e os tendões, né, os ligamentos nervosos e consequentemente o que dá comando para todo o nosso corpo até então. As lesões traumáticas podem assim assumir proporções desastrosas caso não atendemos de forma correta com o primeiro socorro de forma adequada até então. Tá ok? Desde então, todas as lesões traumato-ortopédicas são extremamente dolorosas, desde a mais simples entorse até a fratura exposta com hemorragias. Todas elas têm o seu grau de dor, tá? Na maioria dos casos, a conduta final mais importante é a imobilização da parte afetada e a imobilização é muitas das vezes suficiente para aliviar a dor do paciente, estabelecendo assim condições favoráveis à cura da lesão, tá? Toda cautela e delicadeza é pouca nesse caso, porque qualquer movimento brusco que você faz no momento de uma fratura, de uma luxação, isso pode gerar uma dor ainda maior que o paciente possa suportar, e no momento, né, no caso, fazendo com que essa fratura tenha um grau de extensibilidade maior. Tá? A ausência da mesma pode lacerar a pele, provocando assim uma fratura exposta e até mesmo um prognóstico pior. Ou seja, se for uma lesão medular, dependendo da forma que eu imobilizo esse paciente, eu posso deixá-lo ele até o que? Paraplégico, tetraplégico, se for o caso. Quanto maior o elevado nível da fratura, mais consequências eu posso deixar para esse paciente, que no caso seria uma lesão medular, tá? De nível de pescoço, sendo que se eu mexer nesse paciente que teve esse trauma, uma lesão no pescoço, eu nesse caso não mexo nesse paciente, deixo com que o cuidado específico, o atendimento de socorro específico tem a forma adequada, tá? Mas nós também temos que saber como que faz. Só que isso aí para quem for, por exemplo, quem tem um sonho aí em trabalhar em corpo de bombeiro, trabalhar no SAMU, vocês vão passar por grandes capacitações de como lidar com essas situações, como realizar uma imobilização de forma bem eficaz, tá? Só que nós vamos citar aqui quais são os equipamentos, como que realiza, mas no entanto, na prática, nós vamos passar por inúmeras capacitações para que você se torne realmente um ótimo agente socorrista, tá? Para que então esteja apto para executar essas práticas de forma ideal, tá ok? Continuando, todo cuidado é pouco, tá? Principalmente com atitudes descuidadas, pode provocar lesões muito graves, como por exemplo, você pode levar um desvio da fratura, se a fratura estava muito fácil de ser recolocada através da redução, você, através da forma que você movimentou, pode desviar a fratura, podendo levar uma lesão mais grave, tá? Pode acontecer o descolamento do periósteo, que no caso seria a membrana que protege a articulação do osso, e automaticamente é como se tivesse um osso solto, literalmente, tá? Você pode lesionar o músculo, porque os ossos, quando ele quebra, eles podem ficar pontiagudos, então pode ter uma perfuração de vasos, perfuração de fáscias musculares e consequentemente gerar ainda mais dor para o paciente e até mesmo lesões que pode piorar o prognóstico desse paciente.
Além do mais, a penetração do osso através do foco de fratura, como eu falei para vocês, pode até mesmo extravasar a pele, dependendo da forma que você mexe nessa fratura. Como eu falei aí, ó, a perfuração da pele, pode levar a laceração de vaso sanguínea, consequentemente levando a uma hemorragia. Se for uma fratura que esteja fechada, você pode levar uma hemorragia interna, que é a mais difícil de identificar. E além do mais, pode levar a uma fratura exposta, que é aquela que literalmente tem exposição do osso, e enfim, e tem capacidade de provocar um alto risco de infecção, porque se o osso, pensa comigo, ele está exposto para todo mundo ver? Não, ele está protegido pela pele, pelo nosso músculo e tudo mais. Então, consequentemente, se está tendo uma fratura a qual teve exposição do osso, eu posso levar uma infecção para dentro do tecido ali interno daquele osso e automaticamente levar uma infecção que pode cair na corrente sanguínea e gerar uma infecção generalizada, uma sepsemia. Tá, ok? Então temos que ter muito cuidado com o manuseio dessas fraturas, a forma de mobilizar esse paciente. Tá, ok? Todo acidentado de lesão traumato-ortopédica necessita obrigatoriamente de um atendimento médico especializado, ou seja, teve uma fratura, ou então está tendo uma dor muito grande, teve um entorse, uma luxação. Eu tenho que levar no médico, porque eu não sou médico para identificar se foi só um entorse, se teve rompimento de tendão, se não, se foi uma luxação, se foi uma fratura. Então somente o médico especializado, ortopedista nesse caso, vai saber identificar e dar um diagnóstico concreto para esse paciente, tá? Outros fatores importantes que devemos levar ser permanentemente lembrados são o estado geral do paciente. Sempre que o paciente estiver inconsciente, eu não devo mexer no paciente, exceto em casos que as vias aéreas do paciente, as vias aéreas superiores estejam fechadas. Nesse caso, eu tenho que promover a melhor forma para que as vias aéreas estejam abertas, para que não tenha uma possível broncoaspiração e esse paciente vir a morrer por conta de uma parada respiratória, consequentemente uma parada cardiorrespiratória, tá? Jamais tentar acordar o paciente, acorda, não, eu tenho que preservar o paciente como ele está ali, lembrando de deixar as vias aéreas fluentes para que tenha troca gasosa. Tá? E se ele estiver inconsciente, eu tenho que mexer o menos possível nesse paciente, ligando para o serviço de emergências 192, e eles vão nos dar as instruções mais eficazes para esse tipo de acontecimento. Tá? Como inconsciência, obstrução de vias aéreas respiratórias, hemorragias e sua contenção, o foco infeccioso e suas asepsias. Tudo isso devo levar em conta na hora de executar um procedimento de urgência a esse tipo de paciente que esteja com esse tipo de lesão, uma fratura até então, tá, ok? Agora vamos identificar a diferença entre entorses, luxações e fraturas. As entorses nada mais é que lesões de ligamentos ou das articulações onde esses esticam além da sua amplitude, normalmente, e pode se romper ou não. Como assim, professor? Quando você, por exemplo, mulheres usam um salto 15, 18, enfim, utiliza um salto alto e vai andar e literalmente ela vira o pé. Aquilo ali nada mais é que ela teve uma entorse, tá? O seu tendão, no caso, seus ligamentos, articulações, pode ter rompido ou não, ou então pode ter tido apenas uma hiperextensão dessas articulações e desses ligamentos. Por isso que muitas das vezes fica inchado, fica vermelho e é muito dolorido, levando aí meses para cicatrização às vezes, e às vezes pode ficar até anos e essa dor não passar, dependendo da forma do salto que utiliza. E enfim, quais as formas de entorse podemos ter? Temos as entorses de inversão, quando a planta do pé é vertida para fora. Temos a eversão, que é quando a planta do pé é evertido para dentro, tá? Os pés viram para dentro. Ou rotação, quando, por exemplo, você vai girar de uma vez, gira bruscamente e o seu pé faz aquela entorsão assim muito brusca. Isso leva a uma hiperextensão das articulações e consequentemente é conhecido como entorses, tá, ok? Quais são os cuidados que temos que ter com as entorses, professor? De preferência, devemos aplicar gelos ou compressas frias durante as primeiras 24 horas. Após este tempo, temos que aplicar compressas de preferência morna, tá? Porque a compressa de água fria vai gerar o que? Vasoconstrição. Então, se tiver rompido algum vaso, vai evitar que tenha sangramento extraarticial,
tá? Dos vasos para fora dos tecidos. E consequentemente isso vai ajudar na cicatrização. Vai o que? Vai contrair o músculo, não deixando que tenha tanto edema, tá? O gelo vai ajudar na diminuição do edema e por esse motivo ele acaba sendo um anti-inflamatório, tá? De primeira instância. Depois, a água quente, por quê? A água quente, depois das 24 horas eu posso utilizar, mas sendo ela morna, não muito quente, porque a água morna ela vai ajudar no relaxamento muscular. Então, aquilo que estava bem contraído, a água quente depois das 24 horas vai ajudar no relaxamento, um afrouxamento ainda mais dessas fibras e, consequentemente, vai estimular a circulação naquele local, favorecendo, então, a cicatrização interna, tá? Devemos imobilizar os locais com ataduras. A imobilização deverá ser feita na posição que for mais cômoda para o paciente, para o acidentado, tá? Então, e antes de enfaixar um entorse ou uma distensão, devemos aplicar a bolsa de gelo ou compressa de água gelada na região afetada para diminuir o que eu falei para vocês, o edema e até mesmo a dor, tá? Caso haja ferida no local da entorse, devemos agir conforme indicado nos itens referentes aos ferimentos. Lembra as aulas de curativo? De acordo com a forma do ferimento ali, nós vamos executar os curativos conforme a aulinha que nós já tivemos, tá? Devemos cobrir o curativo seco e limpo antes de imobilizar e enfaixar aquele membro, tá? Porque também temos que tratar o que? Da ferida, né? Então, antes de tratar da entorse, temos que tratar da ferida para que ela cicatrize e tudo mais. Se tem a necessidade de sutura, o médico tem que fazer a sutura e assim sucessivamente. Ao enfaixar qualquer membro ou região afetada, deve ser deixado uma parte da extremidade, no caso o dedão ou algum dedinho dos pés para fora, né, à mostra, para observar a normalidade de circulação. Ou seja, quando eu enfaixo eu não tenho que comprimir, eu tenho que deixar um pouco frouxo, mas assim, firme, não tão firme porque pode prejudicar a cicatrização, né, a circulação, aliás. E de acordo com esse dedinho que eu tenho que deixar à mostra, ou o peito do pé que eu tenho que deixar visível, para ver se aquele pé está tendo uma circulação, digamos assim. Porque se ficar enegrecido, roxo, bem preto, digamos assim, esse paciente tem que passar por um procedimento, tem que ver se teve lesões aí profundas, tá? E o médico vai avaliar até então, porque a gente tem que ficar em constante vigilância em relação a possíveis sangramentos. Porque se tiver muito roxo, muito demasiado, temos que verificar aí quais foram os vasos que se romperam, tá? E para então ter controle da circulação daquela região afetada em relação à entorse. As bandagens, como eu falei para vocês, devem ser firmes, porém não deve apertar para prevenir a insuficiência circulatória do local. Beleza? Continua nos próximos vídeos aí para que nós tenhamos conhecimento a respeito dos outros tipos, tá ok?